Amém? Amém. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui na nossa amada igreja, trazendo mais um estudo, mais uma palavra, onde a gente espera que, através do Espírito Santo, ela possa frutificar em nossos corações. E vamos, como a gente sempre faz, clamar, agora antes da palavra, ao Espírito Santo. Clamar a Deus em nome de Jesus, para que o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, nos auxilie agora em mais esse estudo. Auxilie a mim, que vou proferir a palavra, auxilie os irmãos que vão ouvir no entendimento, para que todos sejamos um só corpo, o corpo de Cristo, aqui na igreja, no estudo da palavra, no estudo do Evangelho, para nos auxiliar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada aqui nesse mundo material. Fazemos esse pedido, Senhor, suplicamos Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje eu vou trazer uma mensagem. Eu pensei bem, e o que eu resolvi fazer? Eu vou continuar mais algumas exposições no livro de Ezequiel, porque por trazer as palavras, nós fechamos as palavras do Antigo Testamento no livro de Ezequiel, e acabou que nós viemos caminhando por esse livro, né? A primeira exposição eu contei um pouquinho da história de Ezequiel, depois vieram as parábolas, foram 4, e elas vieram numa ordem do livro de Ezequiel, uma ordem, eu não digo cronológica, mas uma ordem sequencial. Então, ao iniciar lá meus estudos, meus pensamentos para ver o que eu traria, qual estudo que eu faria para dar continuidade, me veio esse desejo de continuar no livro de Ezequiel, que eu acho que é um livro muito bacana, um profeta muito usado, muito ungido por Deus, muito impressionante, como as profecias dele aconteciam. Algum tempo atrás, eu acredito que já algum tempo, não, mais de 2 anos, né? Antes dos estudos das parábolas, eu havia trago um único estudo de Ezequiel, que era a respeito de uma profecia sobre Tiro. Depois eu vou falar nela rapidamente, quando eu estou pensando em fazer um apanhado sobre essas profecias que vêm a seguir, né? Sobre os reis dos reinos ali vizinhos a Israel. Estou pensando aí, ver se eu consigo fazer um apanhado de todos. E depois a gente conclui com mais alguns estudos no livro de Ezequiel. Tem a passagem dos ossos, do Vale dos Ossos Secos, que é uma passagem muito conhecida, que eu acho que vale a pena a gente trazer. Então, igreja, eu ainda vou me ater ao livro de Ezequiel ainda mais alguns dias, e clamando ao Espírito Santo para que, mesmo sendo um estudo ainda no Antigo Testamento, mas que a gente possa trazer algum aprendizado para os dias de hoje, e que a gente possa estar, através disso, produzindo frutos, não só para nós, mas para aqueles que nós possamos ter oportunidade em estar levando a palavra. Amém? E enquanto eu estava falando, antes de eu falar das parábolas de Ezequiel, no início da primeira exposição, quando eu contei um pouquinho sobre a vida dele, eu fiz uma menção rapidinho sobre uma passagem da morte da esposa de Ezequiel. Não adentrei no assunto, mas dentro daquele apanhado, né, da vida dele, eu mencionei. E é uma passagem muito bonita, uma passagem muito forte, e que eu resolvi trazer hoje aqui para a igreja. Então nós vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 24, dos versículos 15 ao 27. O título é A Viuvez de Ezequiel. Capítulo 24, 15 a 27. Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que, às súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás,
nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz. Não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-ei as vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, e a seus filhos e filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te dar a notícia pessoalmente. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhe servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Amém. Passagem muito forte, né? Esse livro de Ezequiel, a gente vai estudando esse livro de Ezequiel e a gente vê que realmente ele é um profeta que passou por situações muito complexas, né? Todo o povo de Israel estava ali sofrendo, mas ele parecia que tinha uma carga muito pesada sobre seus ombros, porque ele sabia tudo o que estava acontecendo antes dos fatos acontecerem, né? Então, nós já tivemos oportunidade aqui nos estudos das parábolas, que ele previu toda a queda de Jerusalém, todo o sofrimento daquele povo, de como que as coisas aconteceriam, e elas realmente aconteceram depois. E aqui é mais uma vez acontecendo exatamente como Deus falou com ele. Deus o avisou de que ele perderia, né, nos próprios termos da Bíblia, a delícia dos teus olhos, e assim, no mesmo dia, na parte da tarde, aconteceu. Só de usar essa expressão delícia dos teus olhos, mesmo que o texto bíblico não nos traga esses detalhes, mas né, os estudos teológicos entendem que Ezequiel amava sua esposa, que era um casamento realmente amoroso, verdadeiro, um casamento que conseguiu sobreviver a todo aquele sofrimento do exílio, né? De serem tirados de suas casas, de serem tirados de sua terra, levados para uma terra estranha, eles permaneceram juntos. E Ezequiel, como profeta, né, e os estudos mostram que os profetas, eles vinham a maioria deles vinham de uma linhagem sacerdotal, então era um casamento feito dentro dos parâmetros, dentro, né, dos entendimentos ali dos ritos, né, do povo judaico. Então, por importante a gente fazer esse
essa introdução para que todos nós possamos entender que a perda da esposa de Ezequiel naquele momento foi um sofrimento muito grande para ele. Mas mesmo assim ele cumpriu a palavra de Deus. Então vamos lá. O que aconteceu aqui com Ezequiel, se a gente for acompanhar, né, a história do Antigo Testamento, a gente vê que muitas vezes Deus provava a fé daqueles seus profetas, né, e provava de maneiras fortes, complexas, mas sempre com a intenção de mostrar o seu poder, de demonstrar o seu poder, de demonstrar que aquelas pessoas realmente estavam levando a palavra de Deus de uma maneira a organizar, guiar, instruir aquele povo. Então, quando a gente pensa em Deus mandando Abraão sacrificar seu único filho, o filho que ele demorou décadas ali para conseguir gerar, um filho gerado à base de muita fé, muita oração, muito franco, e quando Deus ordena que ele sacrifique esse filho, para nós, pessoas comuns, é uma ordem incabível, impensável. Mas Abraão cumpriu. Oséias, Deus ordenou que ele se casasse com uma prostituta. Um homem de Deus, um sacerdote de Deus se casar com uma prostituta. Imagine hoje, no dia de hoje, um pastor se casando com uma prostituta, né, conhecida. E ela nem converteu, né? Que ela continuou. Não, ele simplesmente mudou a história. Ele simplesmente obedeceu. Deus ordenou e Oséias obedeceu. Por mais que aquela ordenança, no primeiro momento, não fizesse nenhum sentido, né? Então, esses são exemplos de como Deus provava aqueles profetas, mas sempre trazendo depois uma palavra, um ensinamento, uma orientação para aquele povo. E não foi diferente com Ezequiel, né? Deus trouxe essa aprovação para Ezequiel falando: olha, você vai perder, eu vou te tirar a sua esposa, a sua amada, a delícia dos teus olhos. Mas você não vai, de maneira nenhuma, prantear, né? Não vai lamentar, não vai fazer os ritos que era o costume lá do povo de Israel. Então, quando Deus aqui nessa passagem, né, logo lá no início, ele avisa, né, que o fato acontecerá, ele vai tirar a delícia, e aí fala: olha, não chorarás, não correrás lágrimas. Ezequiel foi pedido de chorar, de prantear. Ele não podia, pela ordenança do seu filho, nem chorar. Vai gemer em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. A lamentação iam iam, principalmente mulheres, lá para o local, para a casa de onde tinha ocorrido o falecimento, ficavam lá lamentando, chorando, cantando e chorando. Não vai fazer lamentação. Prende o teu turbante, ou seja, devia ser um costume para quem estava em luto não usar o turbante. Mete as suas sandálias nos pés, ou seja, aquele que estava em luto ficava descalço. Né? Não cubras os bigodes, ou seja, quem estava em luto era a ordenança da lei lá, cobrir os bigodes, ou seja, tudo que era comum dentro de uma situação de falecimento, Deus ordenou a Ezequiel que não fizesse. É como se hoje nós perdêssemos a esposa e levasse a enterrar sem fazer velório, sem receber as condolências de ninguém, sem sequer poder chorar por aquela perda. Então, quando a gente pensa dessa maneira, vê que era uma ordenança muito forte, uma situação muito difícil para Ezequiel cumprir. Mas ele cumpriu. Ele cumpriu, ele fez exatamente como Deus mandou. Sabe o que ele falou? Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Ou seja, ele recebeu a palavra. Aqui, pela sequência do texto, dá a entender
que de manhã, ele falando ao povo, ele já devia estar com essa palavra do Senhor para ele. Aqui não fica claro se ele transmitiu isso para aquele povo naquele momento, mas ele já sabia, ele sabia que ele perderia sua esposa, mesmo assim ele continuou o seu ofício de profeta, falando ao povo. De tarde ele perdeu a esposa, e aqui ó, no versículo 18, e na manhã seguinte fiz como havia sido mandado. Na manhã seguinte ele já estava lá junto com o povo de novo, da mesma forma, sem plantear. E aquelas pessoas, obviamente, o questionaram, né? Mas como assim? Como que você não vai prantear, lamentar, seguir os ritos, né, pelo luto da sua esposa? E aí é que Ezequiel vai vir trazendo o ensinamento, trazendo a mensagem. Dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos. Olha só, então Deus ele usou Ezequiel, a perda de Ezequiel, determinou uma perda dolorida, muito dolorida para Ezequiel, para dar um ensinamento àquele povo. Que assim como Deus tinha feito com Ezequiel ao tirar-lhe a esposa, ele faria com o povo de Israel ao tirar-lhes Jerusalém e tirar-lhes o templo. A delícia dos vossos olhos, a delícia qual que era a delícia dos olhos daquele povo judeu? Era o templo de Salomão, era o maior orgulho daquela nação, era o templo. E Deus falou, e eu o profanarei. E assim como Ezequiel não pôde chorar, não pôde lamentar a morte da esposa dele, vocês também não vão lamentar a perda de vocês. Vocês também não vão, não cobrireis os bigodes, não comereis o pão que vos mando, vão manter o turbante, as sandálias dos pés, não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. E aí o povo pede e Ezequiel explica para o povo o que estava acontecendo, né? Ele explica que o significado da morte da esposa dele era como um símbolo, um sinal da morte, da destruição do templo de Jerusalém, mas que aquele povo não poderiam prantear essa perda porque tudo isso estava acontecendo por responsabilidade deles mesmos, por terem se entregue, né, ao descumprimento da palavra de Deus, a uma vida cheia de uma vida pecaminosa, iníqua, cheia de iniquidades, e que por causa disso ele tiraria o templo e a cidade de Jerusalém daquele povo. Então, da mesma maneira como ele não chorou em público, o povo também não deveria chorar publicamente a destruição do templo. Eles poderiam, como falou aqui, definhar-vos-ei vossas iniquidades, ou seja, a culpa era deles, mas gemereis uns com os outros. Mas não em público, ou seja, eles deveriam chorar uns com os outros, não pela destruição do templo e pela queda de Jerusalém, mas pelos seus próprios pecados. Porque tudo aconteceu em função da vida pecaminosa que eles escolheram, da vida contrária aos ensinamentos do Senhor, daquilo que Deus havia, desde o início, desde Abraão, como eu citei aqui, trazendo ensinamentos, trazendo profetas, trazendo, né, mensageiros para que aquelas pessoas pudessem seguir um caminho certo, o caminho, né, da vontade de Deus, mas eles eram duros, difíceis, sempre se voltando ao pecado.
Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, né? A gente vai estudando o Antigo Testamento, tudo que vai acontecendo lá, a gente para pensar, vai vendo acontecendo do mesmo jeito. As pessoas errando da mesma forma, sendo inimigos da mesma forma, e vai chegar o momento em que não vai adiantar lamentar, né? O lamento vai ter que ser pela própria iniquidade. Então Deus ele usa, né, essa morte para simbolizar essa queda de Jerusalém, mas deixando claro que aquele povo escolhido, tinha definido seguir o caminho da desobediência e da rebelião. E a destruição de Jerusalém era uma consequência inevitável dessas escolhas. E Ezequiel foi escolhido por Deus para ser um profeta e para transmitir essa mensagem ao povo de Judá. Então, tanto que no finalzinho do texto aqui, Deus fala sobre que Ezequiel não ficaria mais mudo. Ou seja, a gente entende nesse texto que foi uma série de fatos ali tão fortes, tão significativos, que Ezequiel não chorou, não pranteou, não lamentou, mas também, depois de ter explicado para o povo o que tinha acontecido, ele também não falou mais nada. Aí Deus fala, até que alguém venha te trazer a notícia de que tudo realmente aconteceu como eu falei, e aí a sua boca será aberta e o povo saberá que eu sou o Senhor Deus. E realmente, de fato, pouco tempo depois aconteceu tudo como Ezequiel havia aqui profetizado, né? Como nós já falamos aqui aí nos estudos das parábolas, aí teve a segunda invasão, o rei de Israel desobedeceu a palavra do Senhor, Israel sofreu a invasão mais uma vez de Nabucodonosor, depois de ter sido ludibriado ali pelo rei do Egito, pelo faraó do Egito, naquela época, e tudo tal qual aconteceu dentro desse simbolismo, desse sinal aqui da viuvez de Ezequiel, aconteceu também com a queda do templo e com a queda de Jerusalém. Então aqui nós podemos, através desse acontecimento, dessa viuvez de Ezequiel, da forma como isso tudo aconteceu, trazer algumas reflexões para os nossos dias. Essas reflexões, eu trouxe elas de acordo com que as coisas aconteceram. Então, se a gente pegar o início do relato, né, quando Deus avisa que Ezequiel perderá a sua esposa, então a gente pode entender que, como cristãos, nós temos que lembrar que Deus ele também está presente no nosso sofrimento. Então Deus avisou Ezequiel que ele iria ter um sofrimento muito forte, uma dor muito forte, mas era Deus que estava com ele. Por mais difícil que seja, existia um propósito naquele sofrimento. Existia um propósito. Talvez na hora que Ezequiel recebeu essa mensagem, ele pode de alguma forma não ter entendido. Mas logo depois, os fatos aconteceram, ele foi obediente, os fatos aconteceram, e aí veio o entendimento de que a morte da esposa dele era uma simbologia do que iria acontecer com todo aquele povo. Ou seja, o sofrimento não seria só de Ezequiel, o sofrimento seria de todo aquele povo de Israel. Então essa experiência de Ezequiel nos lembra que Deus se importa com a nossa dor e nosso sofrimento, mas que nós podemos confiar em sua presença e cuidado, mesmo em meio às dificuldades, às dores e às tristezas. Elas vão acontecer em nossas vidas. O cristão, ele não está imune a isso. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, elas aceitam a palavra, aceitam Jesus como um alívio ali para uma dor, ou muitas vezes achando que, ao fazer isso, estarão imunes, né,
a dor e o sofrimento, mas não é isso que a palavra ensina, ao contrário. As dores, os sofrimentos, eles vão acontecer. Mas aí está a diferença para nós cristãos. É a certeza de que Deus vai nos amparar, vai cuidar, para que nós possamos suportar e atravessar essas dificuldades, como aconteceu aqui com o profeta Ezequiel. Uma outra lição que a gente pode trazer, que vem ali no versículo 18 e 19, é quando claramente Ezequiel fala que fiz segundo me havia sido mandado. Ou seja, ele obedeceu. Então é um ensinamento de obediência e consciência para compreender a vontade de Deus, ou pelo menos entender que tudo tem um propósito. E quando nós somos obedientes, e a obediência a Deus é através do Evangelho, do estudo, do entendimento do Evangelho, é assim que nós obedecemos a Deus, é buscando entender, é buscando cumprir, é buscando estudar, como o pastor Totó enfatiza aqui tantas vezes da mensagem do Sermão do Monte, né? Então, se nós obedecermos ali aqueles ensinamentos, se nós tivermos aquilo ali bem discernidos em nossa consciência, e com essa obediência, né, verdadeira, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todo o sofrimento, Deus vai fazer passar toda aquela angústia de uma maneira menos dolorida. É o entendimento que a gente traz, porque é como eu disse, tudo leva a crer que o sofrimento de Ezequiel naquele momento era uma coisa até inimaginável. Você vivendo ali no exílio. É claro que se a gente for pensar, cada um aqui vai conhecer histórias, ou pode ter passado, ou pessoas próximas ter passado, por histórias tão difíceis quanto a de Ezequiel. Ser retirado de casa, levado para uma terra estranha, ficar viúvo, perder ali a sua amada de uma maneira tão repentina. Mas isso não abalou a obediência de Ezequiel a Deus. Quantas vezes todos aqui já devem ter ouvido alguma história próxima disso, de uma pessoa que de alguma forma vai para uma igreja, ou se converte, ou fala que se entregou a Jesus, mas na primeira tragédia, na primeira dificuldade, questiona a Deus. Mas Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com a minha família? Eu confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entreguei a minha vida ao Senhor e agora uma tragédia dessa? Por que comigo? E decai da fé. Isso é muito comum. Mas isso mostra que o entendimento não foi pleno. O entendimento não foi profundo do Evangelho. E por isso a gente tem que enfatizar que seguir a Deus, seguir o Evangelho, não é barganha com Deus. Eu vou seguir, eu vou ser cristão e nada de ruim vai acontecer comigo. Não. O que a Bíblia ensina é justamente o contrário. Se nós pegarmos os apóstolos de Cristo e fizermos um estudo para ver como foi a vida desses apóstolos depois da ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, foi só sofrimento. Aí teve apóstolo crucificado de cabeça para baixo, teve apóstolo decapitado, teve apóstolo esquartejado, teve de tudo. Teve de tudo. Então quem ensina essas teologias aí de prosperidade, de blindagem, né? De que eu entrei para a igreja, eu aceitei Jesus, agora eu vou ser próspero, eu estou blindado, mal nenhum vai me tocar. Não. O Evangelho não ensina isso. O que o Evangelho ensina é que isso são processos da vida de qualquer pessoa. Isso pode acontecer como pode não acontecer. Isso é o processo da vida. A diferença
é que quando acontece com um cristão que tem um entendimento do Evangelho, ele vai ter o amparo de Deus para suportar todas essas crises, todas essas dificuldades. Essa é a diferença do cristão para aquele que não crê. Aquele que não crê vai se apegar a quê? Nesses momentos mais difíceis. Muitas vezes a nada, aí vem o desespero, e aí vem doenças psíquicas, aí vem uma série de fatores. Enquanto o cristão, ele tem aonde recorrer, ele tem aonde buscar forças, que é o nosso Deus. Né? Outra lição também que essa passagem nos ensina é sobre responsabilidade. Deus deixa claro aqui com Ezequiel, para levar a palavra àquele povo, que tudo aquilo estava acontecendo por responsabilidade deles. Definhar-vos-eis em vossas iniquidades. Então ali está muito claro, que nós devemos nos lembrar da importância de nossas escolhas e ações, e que toda escolha e toda ação, ela traz consequências para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E essa passagem nos lembra isso também. Então esse é mais um ponto que nós podemos trazer para o dia de hoje, a questão da responsabilidade. E também, essa queda, ela nos ensina que, tal como Ezequiel, nós temos nosso compromisso em transmitir a mensagem de Deus. Que é o que Ezequiel estava fazendo aqui. Aquele povo estava errando, aquele povo estava pecando, mas Ezequiel estava levando a mensagem. Veio avisando. Aí veio esse sinal e tudo aconteceu como ele havia dito. Então nós também temos que ter essa noção de que nós devemos levar essa mensagem. Obviamente, e aí eu tenho um entendimento de que essa mensagem ela vai ser levada para aquelas pessoas que Deus traz até nós, que o Espírito Santo traz até a gente. Não adianta a gente sair também pregando a mensagem para quem não quer ouvir, ou para quem não demonstra nenhum interesse. Não, o Espírito Santo dá esse discernimento para a gente. Aquele povo, eles estavam num momento de sofrimento ali no exílio, então eles estavam ouvindo aquela mensagem, eles estavam entendendo, estavam vendo as coisas acontecendo. Então nós também temos entender a importância de levarmos essa mensagem. Mas essa mensagem, para ela ser levada, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos estar sempre estudando o Evangelho, buscando entender como Deus age em nossas vidas, como o Espírito Santo pode agir em nossas vidas. Nenhum misticismo, nada de sobrenatural. O Espírito Santo ele toca a gente, às vezes lendo um texto bíblico, às vezes ouvindo uma mensagem, e aquilo vai tocar no nosso coração. Comigo sempre foi assim. Nunca aconteceu de Deus falar comigo, de pessoas chegar, a palavra de Deus trouxe uma palavra para você. Normalmente isso já vem latado, essas pessoas que fazem isso falam a mesma coisa para todo mundo. Mas Deus, quando Ele quer tocar no coração, às vezes Ele vai estar usando uma pessoa, e aquela pessoa que está falando, ela nem sabe que ela está sendo usada pelo Espírito Santo. Mas quem está recebendo a mensagem é que vai discernir, e que em algum momento, ou de pronto, ou depois, num outro sentido, numa outra ocasião, ela vai entender que aquilo ali foi uma mensagem do Espírito Santo. A única revelação digna de crédito é essa. É porque Deus não é fofoqueiro. Não. Ele quer falar comigo. E também porque eu também tenho entendimento que o ministério dos profetas ele se encerrou com João Batista. E profeta é isso que nós estamos estudando aqui, Ezequiel. É quando a gente fica impressionado com o poder de Deus, e Deus fala que várias vezes nesse texto, e outros que a gente já viu aqui nesse próprio estudo de Ezequiel. Olha só. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E a passagem termina da mesma forma. Isso aqui eu estou lendo
versículo 24. E no versículo 27, o capítulo acaba. Assim lhes servirás de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus, quando ele quer falar, ele vai utilizar dos meios que ele determinou para isso. Então teve o ministério dos profetas, e era Deus quem usava aquelas pessoas e provava que era ele, que era a palavra dele. E depois Deus nos mandou Jesus, o seu Filho. E a mensagem de Jesus está no Evangelho. E o Evangelho, nós encontramos no Evangelho resposta para tudo em nossa vida. Nós não precisamos de vir uma pessoa falando que tem uma profecia, que vai profetizar, que Deus tem uma palavra para a sua vida. Não é mensagem telegrafada e pessoal, não. A mensagem, ela é para todos, igual foi aqui no caso de Ezequiel. Ali Deus usou um sinal para falar para toda a nação de Israel, para todos aqueles que estavam vivendo naquele momento, que era o povo escolhido, e a mensagem foi para todos. Eles sabiam da iniquidade, eles sabiam que o povo estava em pecado, eles sabiam que os príncipes, os reis de Israel estavam desviados da palavra do Senhor, não havia obediência. E aí Deus usa Ezequiel, usa uma tragédia pessoal de Ezequiel para ensinar aquele povo sobre obediência, pois Ezequiel foi obediente e cumpriu fielmente o que Deus ordenou, e para ensinar aquele povo sobre as consequências das suas escolhas. E acho que esse ensinamento nós podemos trazer para nós, esse ensinamento que nós temos que ter em nossos corações, para que frutifique em nossos corações, para que nós possamos entender que nós devemos obedecer hoje a Cristo, através do Evangelho, e que nós devemos confiar em Deus, que tudo o que acontece para quem crê é dentro do propósito de Deus para nossas vidas. Amém?